Então, até o momento, nós estudamos os tipos primitivos básicos de dados vinculados às variáveis, né? A variável, só para fazer uma breve revisão, ela pode ser vista como uma caixa, onde essa caixa possui um nome ou um rótulo, para que a partir deste nome seja possível identificá-la e acessar o seu respectivo conteúdo armazenado. Esse conteúdo, vimos até o momento que pode ser um desses três tipos, né? E esse conteúdo pode ser modificado por diversas vezes dentro dessa caixa, desde que esse conteúdo seja do tipo especificado por essa caixa. E além disso, né, dentro da caixa só cabe um único elemento por vez, né, apesar desse conteúdo poder ser modificado por diversas vezes ao longo do meu algoritmo dentro da execução do meu programa, né. O conceito e definição de variável é isso, né. Então, estudamos esses tipos primitivos de dados e também estudamos a estrutura simples, básica de armazenamento, que são variáveis. A característica de uma variável é justamente essa, né? Os seus valores não podem ser decompostos em valores mais simples, ou seja, se eu tenho uma caixa do tipo inteiro, por exemplo, vamos colocar aqui que essa caixa se chame n e seja do tipo inteiro, né? Se eu tenho uma caixa do tipo inteiro, eu só posso colocar números inteiros, positivos, negativos ou nulo, né? Por exemplo, 5. Esse termo aqui está querendo dizer justamente o seguinte: eu não posso colocar dois números inteiros simultaneamente. Eu não posso decompor a minha estrutura dessa forma para poder colocar, por exemplo, o menos 2. Né? Isso aqui está errado. Por quê? Só cabe um único elemento por vez. A característica de uma variável é isso, né? Seus valores não podem ser decompostos, né? A estrutura não pode ser decomposta. E com base nisso, né, se eu tiver uma estrutura de dados que puder ser decomposta ou até subdividida em valores mais simples, então essa estrutura é chamada de complexa ou composta. É aí que a gente começa a se conectar com o conteúdo que nós iremos trabalhar agora, tá? Então, um vetor, ou simplesmente uma variável composta homogênea unidimensional, é uma estrutura de armazenamento de dados que se dispõe de forma linear e utilizada para armazenar valores de um mesmo tipo, tá? Beleza? Então, o vetor ele pode ser visualizado como uma lista de células de tamanho fixo, cujos seus conteúdos são do mesmo tipo. Tá? Cada uma dessas células irá armazenar um e apenas um valor, de forma similar às variáveis. Beleza? Além disso, cada célula do vetor tem um endereço ou um índice através do qual iremos referenciá-lo. Tá? Então, mais uma propriedade que deixa eu colocar em outra cor. Endereço ou índice. Beleza? Então, calma. Já vamos ver no próximo slide aqui como que isso pode ser visualizado. Tá? Forma geral de declaração de um vetor, né, pode seguir essa sintaxe aqui. Ó. Tipo, onde esse tipo permanece um tipo primitivo de dados, né? Inteiro, real ou caractere. Identificador, né, o nome ou rótulo da minha estrutura, né? Esse identificador tem que ser, de forma, assim como em variáveis, né, tem que ser um nome único, né, ao longo da minha implementação, para que seja possível identificar e acessar essa estrutura, né? E dimensão. Essa dimensão entre colchetes, tá? Veja que tem aqui colchetes. Essa dimensão basicamente está ligada à quantidade de células da minha estrutura. Tá? Basicamente está ligada a isso. Quantidade de células. Beleza? Então vamos lá. Aqui, pronto. Então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja trabalhando com a questão das 100 notas dos estudantes, né? Então, posso declarar um vetor, cujo seu nome é nota, nome ou rótulo, né? Nota. Esse vetor tem tamanho 100, ou seja, eu tenho 100 compartimentos nessa minha estrutura, tá? E essa estrutura é do tipo real, ou seja, eu posso colocar números decimais em cada um desses compartimentos, tá? Aqui ao lado em roxo, né, é a respectiva declaração em C, tá? Então, ao fazer isso aqui, é como se na memória do computador fosse reservado exatamente esse espaço, né?
uma lista de células. Quantas células? Exatamente 100, por conta da dimensão especificada. Porém, né, essas células, elas são referenciadas através de índices, né? Esses compartimentos são acessados através de índices. Esses índices também são únicos. Além disso, esses índices são inteiros. Tá? E, obrigatoriamente, e por padrão, esses índices variam de 0 até o tamanho do vetor, a dimensão do vetor menos 1. Ou seja, se aqui a dimensão do meu vetor foi declarada como 100, ou seja, a quantidade de células sendo igual a 100, então os índices que vão referenciar essas células vão variar de 0 até 99. Certo? Se a gente contar um por um aqui, vocês vão ver que vai dar exatamente 100 compartimentos. A diferença é que os compartimentos são referenciados através de índices de 0 até 99. Isso para um vetor de tamanho 100. Então, se por exemplo eu quiser declarar um vetor, sei lá, vou colocar aqui, ó, um vetor que se chama S, do tipo inteiro, S, de tamanho 10. Se a gente executar isso, né, passo a passo, o que vai ter? Eu vou ter criado uma estrutura desse tipo na memória, com 10 posições, certo? 10 compartimentos, certo? E esses compartimentos, eles... Opa, esqueci de colocar o nome aqui, né? Esses compartimentos só podem receber inteiros, exatamente. Eu posso guardar um único inteiro por cada compartimento, mas esses valores podem ser modificados ao longo do algoritmo, né? E além disso, esses compartimentos, eles vão ser referenciados através desses índices, de 0 até o tamanho do meu vetor, até a quantidade de células menos 1. Certo? Se a gente contar aqui, vai dar 10, né? Beleza, pessoal? Então, o vetor basicamente tem 3 propriedades, né? Nome ou rótulo, tipo, né? E tamanho, onde esse tamanho está diretamente relacionado à disposição desses índices para acessar cada um desses compartimentos. Tá? E, bom, a gente talvez ainda não esteja claro para vocês qual que é a relação disso com o programa que estamos lidando, né? Mas calma lá. Aqui embaixo são alguns exemplos de como que pode ser feito o acesso a um elemento de um vetor. Por exemplo, esse primeiro aqui, em azul, nota 0, né? Basicamente quer dizer assim, que eu estou tentando acessar o elemento que está armazenado no vetor nota, índice 0, na posição 0. Ou seja, eu estou tentando acessar o elemento que está dentro dessa subcaixa, desse subcompartimento. De forma similar, aqui em vermelho, eu estou tentando acessar o elemento que está armazenado no vetor nota no índice 35, ou seja, o 36º elemento, né? Então, como se o índice 35 estivesse por aqui, né? E eu estivesse tentando acessar esse elemento. Aqui não daria para trazer tudo na imagem, porque não caberia aqui na imagem, né? E isso aqui é uma coisa importante em verde, tá? Nota I. Esse nota I significa assim, né? Foi mais assim para apresentar a vocês as possíveis formas de acesso a um elemento de um vetor. Talvez eu tenha que colocar aqui, ó. Formas esse em verde quer dizer assim, eu posso fazer referência ao vetor nota, passando entre colchetes um valor que seja representado por uma variável. No entanto, o que eu preciso garantir ao fazer isso? Eu preciso garantir que esse I, duas garantias aqui, eu preciso garantir que esse I seja do tipo inteiro, certo? Porque os índices são do tipo inteiro, né? De 0 a 99, certo? Não existe índice 0.05, índice 0.1, índice 0. Não, é de 0 a 99, 0 tamanho menos 1. Né? Então eu preciso garantir, ao fazer isso na minha implementação, né, que esse valor seja do tipo inteiro, e além disso, esse valor precisa ser válido. Válido em que sentido? Se, por exemplo, dentro da minha variável I, em algum momento do meu algoritmo, tiver armazenado o valor 110, e eu tentar fazer esse acesso, nota no índice I, o que vai acontecer
nessa situação? Vai dar problema. Por quê? O meu vetor nota tem 100 compartimentos cujos seus índices são referenciados pelos valores 0 até 99. Eu não tenho o índice 110. Tá? Então isso aqui está errado. Então quando eu falo índice válido, eu estou me referindo exatamente a essa situação. Posso utilizar uma variável do tipo inteiro para fazer o papel de índice, para fazer referência ao índice do meu vetor? Posso. Desde que esse índice seja válido, eu consiga garantir que esse índice seja válido. Olha um outro exemplo aqui embaixo. Nota, e aí tem uma operação aritmética aqui, né, dentro dos colchetes. Então, o que eu preciso garantir também? Que o resultado dessa expressão aritmética seja também do tipo inteiro e também seja um valor válido, um valor de índice válido para acessar esse vetor. Do contrário, eu vou ter sérios problemas ao longo da execução do meu programa, do meu algoritmo. Tá? Então, basicamente, a sintaxe para acesso ao elemento do vetor é o nome do vetor. E aí, entre colchetes, eu coloco qual que é o índice. Esse índice precisa ser válido, né? E também inteiro. Beleza? Vamos para frente. Aqui, ó. Acabei de mencionar. Né? Devemos ficar atentos se os limites de um vetor estão corretos. Por exemplo, imagina que eu tenho essa situação. Vou simular em formato de algoritmo, tá? Um vetor chamado A, de tamanho 4. Então eu tenho mais ou menos uma estrutura como essa. Se o meu vetor é de tamanho 4, os meus índices vão variar de 0 até quanto? Isso, de 0 até 3. Né? É exatamente de 0 até o tamanho do vetor menos 1. E aí vamos executar isso aqui rapidamente, só para a gente compreender melhor. Então, depois da declaração desse vetor, tem uma estrutura de repetição. Né? O meu i, é uma variável i também, que é declarada, né, que esqueci. Esse inicialmente vai conter o valor 1, né, por conta da inicialização aqui, e vai ficar sendo executado aí nesse para até que ultrapasse 4, né, e vai aumentando de 1 em 1. Para cada iteração, o que vai acontecer? A gente vai realizar esse comando de atribuição aqui. Né? Então, o que eu estou fazendo basicamente aqui? Estou falando assim, olha, vetor A no índice i, armazenar o número 3. Né? Armazene o número 3 no vetor A, índice i. Então, quem que é o índice i no meu vetor A nesse momento? Quem que é o meu AI? É exatamente o A no índice 1. Né? Então, esse comando está armazenando o número 3 nessa posição. Finalizou o para, né? Passo 1 e recebe mais 1. Opa. E recebe mais 1. Acabou com vai para 2. E aí o que vai acontecer? A 2 não ultrapassou o 4 ainda, né? Então, aí recebe 3, ou seja, armazenar 3 no vetor A, índice I. Vetor A, índice I. Índice 2. Então, o número 3 vai ser armazenado aqui. E recebe mais 1 por conta do passo 1, né? Então estava com 2 para 3. O i ainda não ultrapassou o 4, então aí recebe 3, ou seja, armazena o número 3 no vetor A, índice I. Então quem que é o meu A, índice I? Isso, A no índice 3, ou seja, estou sempre acompanhando essa variável. Então, A3 recebe 3, vou colocar o 3 aqui. O que mais? I recebe mais 1 por conta do passo 1, estava com 3 para 4. Veja que o limite do meu para é até 4, então o 4 é incluso aqui, né? Então, aí recebe 3, ou seja, A no índice 4 recebe 3, né? Que é o que está sendo executado aqui. Ao tentar fazer isso, o que vai acontecer? O meu programa vai automaticamente ser interrompido. Por quê? Eu declarei uma estrutura de 4 posições, só que essas posições são referenciadas por índices de 0 até 3. Eu não tenho essa posição aqui no índice 4. Tá, isso aqui não dá, não tem. E além disso, uma vez declarado, essa estrutura ela não pode ser realocada mais uma posição. Tá? Então, quando eu digo que o índice, né, posso utilizar uma variável, sim, desde que seja inteira, né, que nem a gente estava fazendo aqui. Né? Posso fazer isso? Posso. Estou utilizando o i aqui. O i é inteiro, é? Mas além disso, eu preciso garantir que esse i contenha valores válidos quando eu estiver fazendo esse acesso ao vetor. Nesse caso aqui, ó, vou colocar em vermelho. Nesse caso aqui, o meu i não é, apesar de ser inteiro, não é um índice válido, porque eu estou tentando acessar uma posição
através do i, né, uma posição inválida no meu vetor. Tá? O mesmo vale para linguagem C. Né? A linguagem C é similar a isso aqui. Tá? Então precisamos tomar cuidado com isso. Certamente a gente vai se deparar com problemas relacionados a isso. Tá?